Eu estou aqui para ajudar a fazer da educação brasileira a melhor do mundo, porque hoje, infelizmente, não é. Nos últimos 13 anos, o orçamento da educação brasileira foi triplicado e o resultado, pífio. Então, se coloca mais dinheiro, mais investimento, o resultado tem que aparecer e não apareceu. Isso prova a incompetência dos gestores que estavam à frente da educação no Brasil. É incompetência, para não dizer que é má fé, porque roubaram o dinheiro público, desviaram o dinheiro da educação para encher cofre de partido, para encher cofre do seu Lula, da dona Dilma e do seu Palocci e de José Dirceu. Desviaram todo o dinheiro da educação. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu quero dizer para vocês que se nós perdemos gerações de estudantes, porque em qualquer avaliação de desempenho internacional que se tenha, o resultado dos estudantes brasileiros é o pior possível. Nós ocupamos os últimos lugares. Isso é prova da falência da educação. Agora me perguntem a causa. Além do desvio do dinheiro, sabe o que existe? Doutrinação nas escolas. O professor, em vez de ministrar a disciplina, ele doutrina. Em vez de ensinar o que o aluno tem que aprender, ele doutrina. Então, o meu papel aqui é impedir que haja doutrinação da escola, porque a escola não é lugar de doutrinação, nem de esquerda, nem de direita. Escola é para aprendizado. E os professores da nossa Minas Gerais merecem o meu respeito. Merecem o meu respeito. Mas há professores que doutrinam sim. E esses vão sentir o peso do meu mandato. Não posso concordar também, Bia, com essa discussão da doutrinação marxista. Eu falei isso num discurso aí para trás, mas quem dera, né? Eu sou marxista. Mas quem dera se fosse isso verdadeiro, né? Nós já tínhamos acabado com a propriedade privada dos meios de produção nesse país. A escola tinha acabado com a pobreza, com a desigualdade social, né? Em relação à sua alusão aqui sobre a apropriação dos meios de produção e acabar com a propriedade privada, que eu sugiro, o senhor pode ir para Cuba, para Venezuela, lá não tem isso não, só vai estar muito bem. Eu já fui, deputado. Só vai estar muito bem na Venezuela e Cuba ou na Coreia do Norte também, porque lá não tem propriedade privada. Então, o que eu quero dizer, tem doutrinação, minha mão vai ser pesada contra doutrinadores e os bons professores eu vou defender. Eu sou um defensor da educação e de professores, mas serei duríssimo com doutrinadores e erotizadores de criança em sala de aula. Podem ter certeza que toda denúncia que eu receber, eu farei o secretário assinar um processo administrativo para demitir o doutrinador e o erotizador de crianças. Então, entendam, aqui é Bolsonaro, viu? Se bater o pé pra mim, tem que vir, porque eu não corro não. Continuando, senhor presidente, eu peço que desconte o tempo aí para eu poder falar. Eu pediria para a plateia ter a compreensão. Eu pedi... O Lula tá preso, babaca.
eu pediria... Senhor presidente, quem me chama de fascista tem que receber a retorção imediata. Está no direito penal. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Ordem. Eu acho que isso é uma matéria um pouco mais complexa e ser tratada através de um simples requerimento encaminhado ao governador, é claro que é uma forma que nós temos de lidar com isso aqui. Só que, como eu estou tomando ciência disso agora, eu gostaria de propor, e vou apresentar um requerimento, propondo o adiamento da votação desse requerimento para uma próxima oportunidade, para que eu tenha condição de estudar a matéria e poder votar com convicção. O requerimento de adiamento de votação. Não precisa aprovar, não. Não voto. Depois você fala com o Dalma, você não precisa votar. Pela ordem, senhora presidente, o requerimento apresentado tem que ser colocado em votação. O que eu apresentei, não esse. Em votação, requerimento do Para deputado... encaminhamento, senhora presidente. Por favor, para encaminhar. Olha, hoje o Brasil está vivendo um momento ainda muito conturbado. E nós que fazemos parte do parlamento, Não, obrigada. somos peça muito importante na solução dos problemas que a nossa nação enfrenta. Eu me lembro quando frequentava os bancos escolares, no início da década de 1970, na época em que nós vivíamos no regime da democracia militar, por ocasião da edição do Contragolpe de 1964, e quando, lá nos bancos escolares da Escola Estadual Levindo Valadares da Fonseca, eu me lembro, em Galileia isso, o quanto era importante a figura do professor na vida do aluno. O professor, naquele tempo, ele, além de mestre, ele era um guia, era um pai, era uma mãe, era aquele que nos socorria, não só nas questões escolares e pedagógicas, nos socorria nas questões da vida. Era uma época em que não havia violência dentro da escola. Era uma época em que não havia doutrinação dentro da escola. Era uma época em que nós íamos felizes com um caderno só, colocado dentro da sacola de arroz. Aqueles mais velhos vão lembrar disso. E com um lápis. E o nosso grande sonho era poder ir para a 5ª série para poder escrever de caneta. Porque no grupo, nas primeiras séries, nós só podíamos escrever com lápis. Então, hoje, essas memórias me veem à mente para que eu sinta, na verdade, muita pena dos nossos estudantes hoje. Pena do que os nossos políticos dos últimos 40 anos, depois que foi restaurada a tal democracia, que na verdade nunca foi democracia, em que um pensamento hegemônico só predominou nas universidades, nas escolas, nos meios de imprensa, em todos os lugares. Um pensamento único que quem se opusesse a ele era patrulhado, ele era vigiado, ele era excluído, porque não se podia nesse país, há algum tempo atrás, pensar ou manifestar qualquer ideia que não fosse de esquerda. Hoje, deputado, por favor, enquanto eu estiver falando, o senhor respeita. Eu estou falando com ela. Comigo ele pode falar, né? Obrigada. Então, só que agora,
com esse movimento cívico de outubro de 2017, em que a nação brasileira, em peso, foi às urnas para dizer basta. Vocês não mais vão estragar o Brasil. Vocês não têm o direito de corromper as nossas crianças em sala de aula. Vocês não têm o direito de desviar o nosso dinheiro para países comunistas, para fazer obras lá e deixando as nossas obras aqui por serem feitas. Deputado, eu gostaria de lembrar ao senhor, como presidenta, que nós estamos na fase de encaminhamento do seu requerimento de adiamento da aprovação do requerimento do deputado Dalmo. E eu gostaria de dizer à senhora que eu estou usando o meu tempo regimental. O senhor está encaminhando para a votação. Eu estou encaminhando para a votação. Eu vou chegar ao conteúdo do apostilamento, do direito de opção remuneratória. A senhora não pode pautar o que eu falo aqui, não? O senhor está encaminhando. Eu estou dentro do regimento e vou usar o meu tempo. Ok, então continue, mas eu só quero te lembrar como presidenta que o que o senhor está dizendo nada tem a ver com o encaminhamento da votação do seu requerimento. Isso é na sua opinião. Não, é no não, texto. Na sua opinião. A senhora não tem o direito de falar com o que eu estou falando. Tem ou não tem a ver com alguma coisa? O senhor não está encaminhando de acordo com a votação. Negativo. Aqui, eu sou o detentor da minha fala, eu tenho direito à minha fala. Agora, até isso a esquerda vai querer me pautar o que eu falo aqui dentro da comissão? Até isso. Esse é o absurdo que nós temos aqui. Então é o seguinte, na sua vez de falar, caros amigos, nobres deputados, eu vou estar aqui ouvindo como um bom cidadão, um bom parlamentar educado. Agora, na minha vez de falar, eu quero respeito e quero silêncio. Então, portanto, caladinho. Continuando. Deputado. Continuando. Deputado, nós estamos... Eu quero que o tempo desconte no meu tempo. A reunião está suspensa. Está suspensa? A reunião está suspensa. A reunião está